Perfeito, pessoal. Então, a partir de agora, graças a Deus, a gente inicia os nossos estudos. Hoje é dia 29 de junho de 2022, e a gente vai tratar da segunda parte do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Como é de costume, antes da gente iniciar os nossos estudos, vou fazer para vocês uma leitura edificante. Eu selecionei hoje, na verdade, o texto que o João, mais uma vez, encaminhou para a gente por volta das 6 horas de hoje. É o capítulo 79 do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo Espírito de Emmanuel, né? O título desse capítulo é O Mas e os Discípulos. Esse mais é um mais entre aspas, né? O mais e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E comenta o Emmanuel: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Agora, o aprendiz preguiçoso diz o seguinte: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro, aquele que trabalha, não é? Ele galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo, que é o preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Bom, e nesse clima de estímulo e de convite ao trabalho junto ao Cristo e a tua egrégora de paz, a psicosfera que ele produz há tantos e tantos anos no nosso planeta, desfrutando dessa conexão que já acontece nesse momento, nós agradecemos mais uma vez pelo retorno à casa de Laura, mesmo que à distância. E acima de tudo, Senhor, agradecemos pelo retorno a esse ambiente de estudo, de comunhão contigo, onde conseguimos ligar um pouco mais o nosso pensamento a Ti, as Tuas ideias de renovação, de paz, de amor, de caridade, paciência e coragem. Assim pedimos a permissão, o apoio e o amor necessários à casa de Laura, aos nossos amigos espirituais, para que consigamos fazer um belíssimo estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beleza, gente. Então, agora a gente dá início, de fato, aqui à nossa segunda parte do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Na semana passada, a gente falou a respeito de gradatividade, não é? Da necessidade da gente se adequar, digamos assim, ao espírito de sequência que é natural da criação, não é? Inclusive, hoje assistindo a palestra do Jorge Caldeira, aliás, fico muito feliz porque todos nós aqui no grupo estamos, graças a Deus, desfrutando de sintonia, pelo menos naquilo que a gente está buscando. A gente pode discordar da forma como a gente vai chegar lá, mas todo mundo está buscando a mesma coisa. Eu digo isso porque, assistindo a palestra do Jorge, não é?
conversando sempre com o Washington, pegando as orações que o João manda para a gente todos os dias às 18 horas, né? E todos os bate-papos que, graças a Deus, a gente vem tendo, a gente vê que a gente está numa direção muito parecida, né? E isso é muito reconfortante. Então, a leitura de hoje, a abertura, como eu falei, foi o João que mandou para a gente, e hoje à tarde, como eu estava comentando, eu estava assistindo a palestra do Jorge sobre transição planetária e data limite, né? Onde ele esclarece uma série de pontos, e uma das marcas ali que o Jorge traz para a gente é dessa gradação que é natural para o planeta, né? Essa gradação que envolve a nossa evolução. Então já tem bilhões de anos que a gente está nessa trajetória e a gente, enquanto civilização, né? Nós, enquanto população da Terra, a gente também já está nessa marcha há muito tempo. Então tem uma canção que às vezes eu me lembro da Lourdes cantando para a gente lá no centro, que dizia o seguinte: é sem pressa e sem demora, né? É no tempo de Deus. A grande questão é a gente conseguir entender como viver no tempo de Deus, né? É aí que está um dos grandes segredos da vida. De qualquer forma, lá no item 7, o Kardec nos trouxe o seguinte na semana passada, eu vou reler para a gente poder introduzir um pouco mais o assunto de hoje. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, não tem absolutamente nada que seja restrito ao infinito para a gente, né? A gente não vai ficar para sempre na ignorância. Agora, a luz vai chegando gradativamente para todos os corações, não é? À medida em que a gente vai conseguindo entender, né? Aquilo, luz demais ofusca, né? Como a gente já falou diversas vezes. Então, nós falamos, portanto, na semana passada da importância de nós. Quem somos nós? Aqui eu me refiro a nós, cristãos, que tiveram contato com a terceira revelação, tá? E que continuam tendo e optam por ter esse contato com a terceira revelação, principalmente esse contato dentro do coração. Então, a importância de nós espíritas nos sintonizarmos com as leis divinas e, mais especificamente, com a gradação natural da existência, ou seja, o espírito de sequência, que nos convida a dialogarmos com nós mesmos e com nossos irmãos de forma inteligente, ou seja, raciocinada, por conta disso adequada e também por conta disso respeitosa, né? Então é importante o movimento de adequação de todos nós, né? João, Jorge, Washington, Guilherme, Annalise, que é minha irmã, todo mundo que faz parte da casa de Laura, a gente precisa compreender a importância da nossa adequação, não é? Então, por meio da nossa inteligência, a gente compreende a doutrina espírita, a gente compreende que somos todos espíritos imortais, não é? A alma é o que? O espírito encarnado, a gente compreende isso, perfeito? Dali, a gente sabe que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória. Somos filhos, não é? Únicos, no sentido de cada um ser de um jeitinho. E por conta disso, a gente adequa as nossas palavras, a maneira como a gente se comunica, a depender da pessoa com a qual a gente está falando, e a gente respeita o jeito de cada um, né? Esse é o convite que nos faz o Cristo na hora da gente não colocar a candeia debaixo do alqueire. Quando a gente leva essa lâmpada do Espiritismo ao mundo, o respeito, a adequação e a inteligência são ferramentas indispensáveis, tá? Algumas pessoas vão dizer assim: Anderson, mas eu não sou palestrante. Ao longo da noite de hoje a gente vai ver que isso não importa. Isso não importa, né? Todos nós somos responsáveis por carregarmos uma lâmpada diferente. Agora, a essência da lâmpada é sempre a mesma, né? Cada um vai ter um jeito de se comunicar, cada um vai ter uma pessoa com a qual conversa, né? O Washington, por exemplo, não é palestrante, mas o Washington tem parentes, o Washington tem amigos, o Washington tem pessoas ao redor dele que precisam de ajuda, né? Ele também tem uma candeia consigo do espiritismo que ele pode levar até essas pessoas para auxiliá-los. De qualquer forma, é por isso, por conta da gente precisar de inteligência, de adequação e de respeito, é por isso que o mestre, naquela época, porque ele é extremamente inteligente, adequado e respeitoso, por isso que ele falava por parábolas, porque ele sabia que as pessoas ainda não conseguiam compreendê-lo.
não é? E é por isso também que ele pediu para que os discípulos não fossem ter com os gentios. Ele não estava de forma nenhuma excluindo ninguém, não é? A gente sabe que Jesus é o Cristo da humanidade, não só terrena, como o Jorge falou, eu não sabia, achava que era só mais um planeta, de mais 3 planetas, não é? Então, ele ama todo mundo do mesmo jeito, né? Aliás, não é exatamente do mesmo jeito, porque ele sabe que cada um é único, mas é na mesma intensidade, não é? Então, é por isso que o mestre falava por parábolas, e é por conta da gente não obedecer a isso, é por conta da gente não sempre buscar raciocinar, a gente se adequar, a gente respeitar, né? Esse princípio natural da convivência em sociedade, que a gente acaba tendo discussões infrutíferas a respeito de religião, é por isso que a gente fala coisa que não deve, é por isso que a gente tenta enfiar coisa na cabeça de pessoas que não estão prontas para receber aquele conhecimento, a gente continua sendo teimoso. Ah, Anderson, significa que a partir do momento em que eu tenho, né, assistimos essa aula de hoje, daqui para frente eu não vou errar mais quando eu for falar de religião? É óbvio que não, né? Hoje mesmo vocês podem ter certeza que eu vou errar enquanto eu estiver conversando com vocês, né? Mas a gente precisa ter um direcionamento. E a direção, Jesus vem nos dando há mais de 2000 anos, né? E agora a doutrina espírita decodificou isso para gente, pessoal. Então, daqui em diante, a gente precisa saber que somos responsáveis por cuidarmos, por zelarmos, por respeitarmos essa candeia que está à nossa disposição, né? Lá no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, o Kardec traz algumas coisas muito interessantes no capítulo intitulado O Método, né? Que ele traz algumas coisas muito interessantes sobre como fazer prosélitos. Fazer prosélito é você chamar gente, converter pessoas, né, para a sua crença, para a sua religião. E o Kardec começa o capítulo dizendo assim: é muito natural que quando você se sente entusiasmado, né, por uma nova doutrina, você queira compartilhá-la com as outras pessoas e fazer prosélitos, trazer o pessoal para o seu time, não é? E aí ele traz no capítulo 3 algumas formas que ele acha que são adequadas para que a gente faça isso da forma correta, não é? E é muito bacana, porque nesse capítulo, como sempre, ele aproveita a oportunidade para mostrar para a gente o que verdadeiramente significa ser espírita, não é? Então vamos lá, peguei alguns trechos aqui. Não se espantem os adeptos com a seguinte palavra: ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo processo das experiências. Ou seja, nas conversas que podem parecer as mais despretensiosas, e de fato podem ser despretensiosas, às vezes a gente consegue levar algum ensino bacana para alguma pessoa. Por isso que a gente tem que entender que a língua é um instrumento fenomenal, fabuloso. Todo diálogo que a gente tem com todas as pessoas é uma oportunidade da gente levar um pouquinho de luz para elas. Significa que tem que falar de Jesus a todo tempo? Não, não é isso. Mas é a gente buscar viver como viveria Jesus aquela experiência, não é? É a gente se lembrar de exemplos como do Chico Xavier, como do Allan Kardec, não é? Para a gente ver qual a forma adequada de vivenciar aquilo, qual o bom conselho que eu posso trazer para essa pessoa, qual o bom comentário eu posso fazer para ela, né? O que eu posso dizer que vai deixar essa pessoa mais verdadeiramente alegre. E isso não é para a gente ficar ludibriando as pessoas, enchendo elas de elogios, de maneira nenhuma, né? O elogio pode, inclusive, contaminar as nossas experiências em sociedade. O elogio em excesso não faz muito sentido. O que eu estou querendo dizer para vocês é: a gente precisa valorizar os nossos momentos. O Daniel acabou de entrar, um grande amigo lá da casa. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Muito boa noite, meu amigo. Bem-vindo, bem-vindo. Gente, o Daniel está sempre na caravana com a gente. Inclusive, nessa última segunda, ele estava presente. O Washington já conheceu ele, não, Washington? Sim, já conheci. Boa noite, seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos lá, gente. O Kardec prossegue dizendo o seguinte. Aí ele vai falar aqui dos espíritas exaltados, hein? Às vezes eu sou um pouquinho assim. Há, finalmente, os espíritas exaltados.
A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril, ou seja, infantil, não é? No tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Tá? Então, é importante a gente manter os nossos ânimos em equilíbrio. Prosseguindo. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. É isso que é ser espírita, correto? Então, o ambiente para a gente falar e estudar a doutrina é esse daqui, perfeito? Mas às vezes, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai ter contato com pessoas que não só não estão preparadas para ouvir isso, como vão ficar chateadas se ouvirem, não é? Então, isso não significa que a gente esteja impedido de ser espírita, não é? Porque ser espírita é justamente a gente consolar, acalmar desesperos, não é ser uma boa pessoa. Pode parecer óbvio, só que se a gente começar a prestar atenção, nos momentos de ânimo mais exaltado, às vezes a gente deixa escapar um pouco de fanatismo, tá? Como eu disse, essa carapuça serve um pouco para mim. Mesmo que eu não fale, às vezes eu penso. Para a gente finalizar essa parte e partir já voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec continua. A gente ainda está no livro dos médiuns, tá, pessoal? Ser-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. O que o Kardec está trazendo aqui para a gente? A importância dos estudos, da compreensão racional do que significa a doutrina espírita e do porquê que existe espírito, por que eu sou um espírito encarnado. Né? Kardec fala que um monte de gente via as manifestações acontecendo e falava, isso daí é mentira, isso daí é coisa da cabeça. Né? Agora, essas mesmas pessoas, depois de terem contato com a parte teórica, de estudarem a lógica, a filosofia e a ciência espírita, aí sim essas pessoas passaram a acreditar. Então, a importância da gente entender que ser espírita significa estudar para compreender e aí sim viver os ensinamentos. Algumas pessoas vão me dizer, Anderson, mas eu já tenho fé. Vamos lá. Talvez você acredite em espírito. Né? Talvez você tenha certeza de que existe espírito. Mas você pode ter certeza de que você ainda precisa estudar e raciocinar e amadurecer muito mais o seu coração, porque o espiritismo é muito mais do que simplesmente acreditar em espírito. É muito mais do que isso. Né? Você raciocinar a sua fé é você lembrar, mesmo que inconscientemente, dos momentos em que a gente estava aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estava estudando a lógica por trás da moral do Cristo, e falar, caramba, eu estou passando por essa aflição na minha vida agora, né? Está apertando o meu calo, mas é porque eu preciso, de fato, passar por isso. Né? Eu estudei lá em Bem-aventurados os Aflitos de que existe uma justiça por trás dessas aflições, que absolutamente nada acontece por um acaso. Né? Essa lógica irretocável que a doutrina espírita apresenta para a gente, da filosofia cristã, né? Isso é um tesouro para a gente sempre beber dele, para a gente sempre se alimentar dele. Né? E aí a gente vai enriquecendo o nosso raciocínio e transformando os nossos sentimentos. Né? De qualquer forma, Kardec finaliza.
Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Então, mais uma vez, o melhor método é aquele que ensina à razão antes de ensinar aos olhos. Não é? Achei importante trazer isso aqui para vocês, porque a gente está falando de estender a luz do Espiritismo, humanidade afora, não é? De levar isso para o nosso dia a dia. Tem algumas formas. Se for para falar de Espiritismo, vamos entender que a lógica é um caminho infalível. Não é? Se não for para falar diretamente de Espiritismo, compreendamos que não tem problema. Você pode ser cristão e ser espírita sem falar que é espírita, sem falar que é cristão. Né? Lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, voltando aqui, Kardec vai nos trazer a seguinte observação. Eu só vou... Aqui, essa parte a gente está falando de não vades ter com os gentios, né? Que é algo que a gente já mencionou antes. Por que Jesus, né, diria para os discípulos não irem doutrinar, não irem levar a palavra dele mesmo para os gentios? Como a gente sabe, Jesus era puro amor, continua sendo e já é há muito tempo, então não é porque ele estava querendo excluir os gentios, os pagãos. Né? O que nos diz o Kardec é o seguinte, é que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Ou seja, mais uma vez, a gente está falando de gradação, né? Cada um vai receber aquilo que precisa no momento certo, né? Até mesmo em relação à mediunidade. Até algum tempo atrás, a minha mediunidade era algo muito sutil, não é? Que eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou não. Hoje em dia, o Washington e João são meus companheiros na sala mediúnica, eles sabem que o quadro mudou por completo. E o próprio Washington mesmo estudou a mediunidade na prática comigo durante muito tempo, as manifestações com ele aconteciam de uma forma completamente diferente das que acontece hoje em dia. Né? Então, a gente está vendo na prática que o tempo da mediunidade é o tempo de Deus. Né? Ainda bem, porque se tivesse aflorado alguns anos atrás, eu acho que eu não teria tido equilíbrio para poder suportar algumas das sensações e experiências que eu venho tendo. Né? De qualquer forma, ali no item 9, se a gente for pegar essa coisa e trazer para o nosso dia a dia, vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu tenho uma madrinha, a minha única madrinha, a tia Andréia, da irmã do meu pai. Ela é um ou 2 anos mais velha do que o meu pai. E a minha madrinha é muito católica, né? Muito mesmo. Ela gosta muito da Canção Nova, ela passa o dia todo vendo o canal católico, ela sempre me dá presentes católicos. Né? Gente, eu só me esqueci de um detalhe, a água para ser fluidificada. Daniel, você nunca participou do estudo com a gente, eu acredito? A gente sempre coloca uma aguinha para fluidificar ao longo do estudo, tá? Se você quiser pegar um copo aí na cozinha. De qualquer forma, minha madrinha é muito católica. Ela nem sonha que eu sou espírita. Né? Ela tem pavor de espiritismo. E me dói muito. É triste porque eu fico com vontade de falar para ela algumas coisas que eu acho que poderiam ajudá-la, né? Mas de um tempo para cá eu me convenci de que não tem problema nenhum isso. Inclusive, vou me corrigir. Hoje em dia eu não fico mais triste por isso. Eu costumava ficar, porque eu queria falar para ela algumas coisas e eu não podia. Eu sabia que ela ia ficar muito assustada, ela ia ficar muito triste. Mas teve uma oportunidade ao longo da pandemia em que minha madrinha foi diagnosticada com câncer. Graças a Deus era um câncer que foi relativamente tranquilo de tratar. E ela começou a ter uns problemas de ansiedade. Né? E eu me lembro que um dia eu fui até a casa dela para poder dormir lá. Ela ficou muito feliz e eu lembro que nesse dia eu fiz uma oração com ela. Ela não sabia, eu estava dando um passe nela. E eu me lembro que eu senti uma presença muito forte, muito boa conosco. E ela me disse, alguns dias depois, que tinha ficado muito feliz de eu ter ido dormir lá, não só porque ela gosta muito de mim, mas porque a minha oração tinha feito um efeito muito bom. Né?
E foi uma oração de coração, é claro, não tinha nenhuma metodologia espírita ali por trás, mas eu fui ensinado a dar passe dentro do centro espírita. A gente sabe que o método, ele é de certa forma dispensável, mas se você aprendeu daquele jeito, você confia em fazer daquele jeito, ele tende a funcionar mais porque você confia naquilo, né? Então eu dei um passe espírita nela, ela nem desconfia e fez bem para ela, graças a Deus, né? Eu tenho primos evangélicos também, esses sabem que eu sou espírita, são muito meus amigos e a gente discorda demais. Inclusive a gente evita o assunto justamente porque a gente discorda. Mas a gente reza muito junto. A gente ora demais junto, né? A gente fala muito de Jesus. A gente não fala muito de religião, mas a gente fala muito da palavra do Cristo, graças a Deus. Eu evito ficar citando, né, Paulo Estevão e o Pão Nosso, né, e as coisas do Emmanuel, porque eu acho que não tem muito a ver com a conversa, mas a gente fala muito do que é viver uma vida cristã. E eles me ensinam muita coisa. E eu tenho certeza que eles aprendem comigo também, porque a gente se coloca numa posição de humildade em relação ao que o outro tem para dizer, não é? Então é aquilo, pessoal. Por que eu vou forçar a barra com a minha madrinha? Por que eu vou forçar a barra com meus primos, né? Meu pai mesmo, algum dia eu acho que meu pai vai virar espírita, mas ele não tem medo, né? E eu sempre ofereço água fluidificada para o meu pai. Eu não falo água fluidificada, ele vai falar, o que é água? O quê? Né? Eu falo, pai, toma um golinho de água benta aqui, né? E dou um golinho d'água para ele, né? Na parte da manhã, tá? Eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, o pessoal perguntava qual era a minha religião, e aí eu falava assim, gente, eu sou espírita. Aí eles falavam, o que é isso? Eles ficavam meio assim, né? Aí eu falava, vamos lá, imagina como se estava no meio do caminho aí entre o cristianismo e o budismo, tá? Eu tentava falar assim para ver se a pessoa tentava pegar pelo menos a parte da reencarnação, né? Porque na cabeça dos americanos, cristianismo e reencarnação não bate, né? Eles foram ensinados que não bate. E a gente sabe que bate muito. Então é aquilo, não vou ficar dando um monte de exemplo, nós vocês já entenderam, né? Então é aquilo. A humanidade não sofre o progresso moral somente por meio do espiritismo. O que eu quero dizer com isso, gente? Os discursos mundo afora, os sintomas das doenças da alma, né? E as soluções que estão sendo propostas, a gente vê que está começando a haver uma convergência, não é? A doutrina espírita, ela nos dá acesso, de certa forma, ao que está acontecendo por trás dos panos, não é? Ontem o Jorge, ontem não, né? Na palestra de terça passada, o Jorge, falando a respeito de transição planetária, ele esclareceu alguns pontos do que acontece por trás das cortinas no mundo espiritual, dessa gradação, não é? Que pra gente é muito consoladora, porque ajuda a gente a respirar. Tá tudo sob controle, tá tudo bem, não é? Tá tudo tranquilo, as coisas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Nossa, ele mostra isso pra gente, né? Ele escancara aquilo que está acontecendo no mundo, que vem acontecendo há milênios no mundo espiritual, e isso nos traz o consolo. Mas agora, tirando essa parte, não é? A gente vai ver que o discurso de amor e de fraternidade da doutrina espírita, não é? Assim como os sintomas graves das nossas defasagens morais, não é? As nossas dores, aquilo que causa as nossas dores. E, naturalmente, as soluções que são propostas pela doutrina, elas têm uma certa semelhança com algumas outras correntes de pensamento que circulam o mundo afora. E eu não estou falando aqui só de religião, tá, gente? Tem muitas pessoas que não têm religião e que pensam de uma forma muito parecida com a gente. Ótimo! Isso é muito bom, não é? Porque a possibilidade de diálogo, ela é expandida por isso. Imagina se só a gente pensasse, né, do ponto de vista moral como a gente pensa. Se só a gente acreditasse que vale a pena ser bondoso. Ia ser muito mais difícil, não é? Então, hoje em dia, a humanidade, por conta de estar passando por esse período de transição, o discurso, até mesmo das ciências, ele está mudando, não é? O que significa verdadeiramente ser feliz, como chegar à felicidade, os estudos de neurociência estão cada vez mais apurados e mostrando para a gente que o caminho ele é muito parecido para todo mundo, não é?
Independentemente da cultura, encontramos-nos em trajetória de alinhamento com as leis morais, não é? Com as leis divinas. É aquilo, gente, o Cristo do Brasil espírita é o mesmo Cristo do Brasil católico, que é o mesmo Cristo da Arábia Saudita muçulmana, não é? Que é o mesmo Cristo da China, onde mais de 50% das pessoas não têm religião. É o mesmo Cristo, não é? Então, bom, acho que aqui ficou claro, né? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Beleza. Vamos lá. Lá no item, agora a gente pula já para o item 11 e 12, até porque eu dei uma atrasadinha aqui. Kardec vai comentar um trecho do Evangelho de Mateus, tá? Capítulo 9, versículos 10 a 12, onde Jesus trata do seguinte: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? E isso é uma frase que ela é um remédio, né? Desculpem o trocadilho, né? Mas ela é medicinal, essa frase aqui, porque sempre que eu vejo alguém fazendo uma besteirona comigo ou com alguém que eu gosto, né? Eu penso, rapaz, aprende para não fazer igual. Quem precisa de médico nesse aspecto, não que eu não precise, né? Mas é essa pessoa. Não seja contaminado por essa doença. Essa doença não faz mais parte de você. Não é? Ora para que ela receba o remédio que ela precisa de Deus. Correto? Então, a gente não pode se deixar enfurecer e perder as esperanças por conta da conduta dos outros. De maneira nenhuma. Nem por conta da nossa própria. Não é? A gente tem que seguir em frente independentemente das circunstâncias, sabendo que vale a pena. Né? No item 12, Kardec comenta dizendo o seguinte: há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem para o mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Por que é muito importante essa colocação? Kardec, ele de maneira nenhuma está dizendo que a mediunidade não é coisa santa. Não é isso. Mas agora, ela é uma faculdade, não é? É uma faculdade, como diversas outras. Tem gente que não é médium, mas que fala coisas lindas, coisas maravilhosas e coisas que ajudam muita gente. Né? Não é médium, mas ele deixa, por um acaso, de iluminar por onde ele está passando? De maneira nenhuma. Né? Então, é aquilo. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Mediunidade não é superpoder. Mediunidade não te coloca acima de ninguém. Você não é super-humano porque você é médium. Você não é melhor nem pior do que ninguém porque você é médium. Agora, você pode evoluir mais rapidamente, né, se você aproveitar essa oportunidade enquanto médium. Assim como você pode cravar os dois pés fundo na lama se você usar a mediunidade para o mal. Isso sim. Né? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Não é? Não são os viciosos que necessitam de correção? Então, a misericórdia divina, o que ela faz? Diversas pessoas com o coração ainda corrompido, elas recebem a mediunidade para que elas tenham um contato, uma comunicação mais estreita, mais facilitada com o mundo espiritual e tenham uma oportunidade mais, como é que eu posso dizer, mais clara de poder receber esses ensinamentos, esses conselhos. Né? Os bons espíritos vêm em auxílio desses médiuns e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo,
do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Não é? Se ele foi médium daquelas mensagens, se ele viu, não é, aquilo acontecendo, se ele sentiu a energia espiritual presente na vida dele, será que ele não vai ser ainda mais responsável se ele não seguir aqueles conselhos? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. A mediunidade é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, quem é o bom médium? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Ok. Beleza, pessoal. A gente está começando a chegar já ao final dos estudos, tá? Lá no item 15, Kardec tratando da coragem da fé, né, e comentando ali trechos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, ele vai nos trazer o seguinte. Vamos lá. Aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. O Kardec aqui está comentando, eu vou ter que ler o versículo, não vai ter jeito. Lucas nos traz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Né? Então, o que quis dizer Jesus com isso? Ele quis dizer que, por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Ou seja, se a gente teve contato com a doutrina espírita, se a gente teve contato com a doutrina cristã, se a gente tem essa oportunidade, se nos é explicado, se é nos dito por A mais B mais C mais D mais E mais F, né, que isso tudo somado é igual ao caminho que a gente precisa seguir, e a gente faz assim, vira para lá e ignora, o que vai acontecer? Perderemos as vantagens da fé que alimentamos, porque se trata de uma fé egoísta, que guardamos somente para nós mesmos, ocultando-a para que não nos traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Pelo dos outros e pelo seu próprio. Uma coisa que a gente não pode se esquecer: sacrifício dos próprios interesses não significa abrir mão da própria felicidade. Não é isso que nos pede o Cristo. Tá? Mais uma vez, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros, porque senão fica parecendo que a gente abre mão da saúde física, da saúde mental, não é, da saúde espiritual para poder cuidar das outras pessoas. Não tem como cuidar dos outros se você não cuida de si mesmo. Isso é impossível, não é? Isso é impossível. Ainda mais a gente, né, que carrega tanto problema aí, como a gente sabe, de encarnações passadas. A gente está aqui para provar e para expiar, correto? Agora, a gente também precisa compreender que muitas vezes aquilo que parece ser legitimamente o nosso desejo mais profundo, mais verdadeiro e mais louvável, não passa de puro egoísmo. Então é esse tipo de sacrifício que a doutrina espírita está nos pedindo para fazer, não é? Então, não é para você deixar de comer, por exemplo, na hora certa, porque você precisa trabalhar pelo centro espírita. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, quando a gente vai lá para poder fazer a reunião mediúnica, teve um dia que eu fui sem me alimentar direito. Não deu tempo e estava na hora de ir pro centro. Cheguei lá, eu tomei um puxão de orelha. Não pode, ué. Tem que se alimentar. Você não quer servir aos outros? Né? Então, alimenta o teu corpo. Cuida do teu corpo. Sabe por quê? A Marcinha costumava me dizer: Anderson, eu não quero que você faça hoje, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses e depois de um ano você parou. Eu quero que você trabalhe para sempre. Quero que nunca acabe esse trabalho. Para que o trabalho seja sustentável, a gente precisa saber o nosso limite. A gente precisa saber que tem hora que é para a gente falar pra caramba, tem hora que a gente tem que ficar quieto. Não é? A gente tem que saber falar para as pessoas aquilo que está acontecendo certo
não é? E falar o que está acontecendo de errado. É saber trazer boas palavras, mas também saber trazer as críticas, não é? Então, às vezes, o ambiente... Por que Jesus trata disso, gente? Quando a gente se torna cristão, muitas vezes o mundo vai se voltar contra a gente, velho. A gente não, né, a gente não mora no reino dos céus ainda. A gente mora num planeta complicadíssimo, não é? Então, nada mais natural que, se você tem uma opinião que vai contra aquilo que uma sociedade ignorante acredita que é o certo, né? E essa sociedade ignorante, ela é revoltada, ela é violenta, ela vocifera, ela grita, ela xinga, ela ofende. O que vai acontecer? Quando você falar alguma coisa que vai contra o que aquelas pessoas acreditam, elas vão te xingar. Elas vão falar mal de você, elas vão fazer fofoca de você, não é? Agora, como nos disse Jesus, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora, o que é confessar e reconhecer diante dos homens? Bom, não é somente a gente falar que a gente é espírita. A gente já viu que ser cristão não é isso. Tem que viver na prática. É esse tipo de confissão, esse tipo de reconhecimento que Jesus espera. Jesus não era um homem somente. Ele era o caminho, a verdade, a vida. Não é? Jesus é doutrina na prática, é guia e modelo de conduta. Não é? Um modelo de conduta. Então é isso, confessar e reconhecer aqui tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente dizer com palavras bonitas que eu sou espírita. Muito mais do que isso. Né? Ouso dizer que é espírita é muito menos importante. Né? É muito menos importante. Às vezes sai da nossa boca uma coisa tão bonita, eu sou espírita, eu estudo pra caramba. Né? Teve uma época que eu achava que era assim. Tô estudando direto, né? Realmente. Você está estudando direto, mas você continua sentindo raiva e não parando para pensar? Né? Você continua todos os dias pensando em desistir e não está estudando o porquê que isso está acontecendo? De qualquer forma, já são 21 horas. Vou ler para vocês um finalzinho aqui. É o texto número 19 do livro Coragem. É psicografado pelo Chico Xavier, mas foi escrito por espíritos diversos. Essa mensagem em específico foi assinada por Emmanuel, intitulada Trabalho Sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege no trabalho o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, procura nele, no trabalho, tá, gente? Procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição, ou seja, do desprezo que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amafanham o coração, insiste nele, e com a bênção das horas, olvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com o trabalho no cotidiano, e a breve espaço granjeará serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque, trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te
te sustentará. Emmanuel. Então, meus amigos e irmãos, assim a gente chega, graças a Deus, ao final do estudo de hoje. Eu queria pedir a Deus em específico que nos envie as forças necessárias para que nós sejamos capazes de discernir o bem e o mal dentro de nós e em tudo aquilo que fizermos no mundo, não é? Para que a gente consiga justamente trabalhar no bem, a gente saber que a gente está seguindo o caminho do bem, não é? Então é isso, agradeço e abro aí para vocês poderem fazer os seus comentários. Bom, Anderson, a gente te agradece aí a esse estudo, muito pertinente aí, né? Realmente, a gente colocar essa nossa luz para que ela possa abraçar, envolver a todos, amigos e ainda aqueles que a gente não tem muita afinidade, não vou dizer nem inimigos, né? Que a gente, estudando a nossa doutrina, a gente não se deve imaginar isso, né? Se comportar assim. Mas essa luz é muito importante. E que a gente possa, nos nossos momentos de dificuldade, quando essa luz começar a diminuir um pouco a sua intensidade, que busquemos através da nossa prece, conversar com Deus, com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus, para que a gente ela possa se iluminar novamente ou com mais intensidade e a gente possa continuar trilhando esse caminho que no final será vitorioso. Bacana, meu irmão. Muito obrigado. Eu também não tenho muito mais a comentar, não. O texto a gente estava lendo junto, você estava lendo, eu também estava com o Evangelho aberto, então é isso, te agradeço. Até por você ter trazido outras referências, como o Livro dos Médios. Então é isso, não quero acrescentar mais. Obrigado aí. Também gostaria de agradecer, Anderson, sua dedicação, a sua fala, o incentivo que eu sinto toda quarta-feira no estudo. Às vezes a gente está assim meio triste, meio aborrecido, e quando a gente faz esse estudo, deixa tudo mais leve. Tá bom? Muito obrigado. Nada, gente, eu que agradeço, né? É sempre muito bom para mim. Hoje, graças a Deus, foi um dia que eu estava disposto, né? Mas semana passada, por exemplo, foi um dia que eu não estava bem. E fazer o estudo, foi bom para mim, né? Sair do estudo mais leve e mais feliz, né? Então, assim, espero que tenha conseguido levar para vocês um pouco da minha interpretação, né? Que no final das contas acaba que a gente, querendo ou não, bota um pouco do nosso ponto de vista, né? Mas o Kardec, sendo didático e inteligente como foi, ele bota esse jugo pra gente, né? E fica mais difícil da gente errar. Mas é isso. Alguém gostaria de fazer a oração final? Querem que eu faça? Continue aí, que você está Tá bem, tá em inspirado. harmonia também. É Beleza. verdade. Inspiração na alta. Está inspirado, esse termo, eu acho. Isso aí, está inspirado. Vai lá, meu irmão. Beleza, gente. Então, vou. Bom, irmãos e irmãs, amigos espirituais queridos que se encontram conosco nesse momento, Cristo Jesus, amigo puro, amigo de profunda paciência, amigo que nos compreende dentro das nossas fraquezas e das nossas forças, amigo que nunca duvida de nós, amigo que sempre acredita em nós, vós que sois a luz de nosso planeta, o sol de nossas vidas, vós, Jesus, que sois a palavra amiga no meio de nevoeiro,
Agradecemos a Ti, Mestre amado, por essa oportunidade de regressarmos um pouco mais, de nos religarmos um pouco mais ao abraço, ao seio de nosso Pai. Que saibamos, Senhor, que a Tua companhia depende somente da nossa vontade e que todo estímulo necessário virá ao nosso encontro de forma pacífica e de forma a pacificar os nossos corações. Que saibamos, contudo, que o trabalho nos espera de portas abertas no reino da glória eterna. Que compreendamos que a religião do Cristo é a religião do amor. Então, mesmo nos momentos de desamor, nos momentos de conflito, nos momentos em que sentirmos um aperto no fundo da alma, lembremos-nos todos nós, sem exceção, de que o teu abraço é um abraço de amor fraterno, de que já passaste por situações não tão diferentes das nossas e que mesmo assim decidiste seguir em frente. E agora, que já nos aguarda na linha de chegada, o Senhor olha para baixo, o Senhor olha para trás, olha para nossas faces, para nossos corações e deseja intensamente que sejamos capazes, mesmo que por poucos segundos, de experimentar a tua certeza de que somos feitos para brilhar, de que somos feitos para sermos felizes. E assim, mestre amigo, eu lhe peço o perdão que consola, o carinho que abraça. Peço-lhe que siga junto de nós, nos ajudando a levar a tua lâmpada, a tua candeia mundo afora, e que saiamos de toda experiência necessária mais fortes, mais cientes, mais confiantes e mais amorosos diante da missão única que foi confiada a cada um dos nossos corações. Obrigado, irmã Laura querida, por essa oportunidade. Obrigado, meu anjo de guarda, a todos os nossos guias espirituais, aos nossos anjos amigos que nos compreendem e que nos amam pacientemente todos os dias de nossas vidas. Assim finalizamos com amor e com carinho os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.